Nós estamos voltando com o programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Neste programa, nós fazemos sempre os comentários sobre uma obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas seguindo o capítulo por capítulo. E nós estaremos num segundo programa, como o de hoje, dando sequência ao estudo do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. Em outro programa, analisamos versículos relacionados com o conceito dessa bem-aventurança e também a questão de outros versículos de Marcos, né? Falando sobre deixai vir a mim as crianças. Agora, Allan Kardec, ele faz comentários extremamente interessantes e ele acrescenta também a sua análise sobre outros versículos. Por exemplo, ele faz referência a versículo de Mateus, quando os fariseus, como sempre, né, provocando, instigando o Cristo, quiseram fazer uma pergunta para ele, né, sobre o não cumprimento de alguns afazeres e motivos de escândalo. E aí Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz o outro cego, ambos caem num buraco. Ao mesmo tempo, e na sequência, Kardec também introduz versículos assinados por Lucas. E esse também muito interessante, porque um fariseu chamou para que Jesus tomasse refeição em sua casa. Jesus se pôs à mesa do fariseu e, de repente, o fariseu lança uma pergunta ao seu convidado. Por que ele não lavou as mãos antes do jantar? E Jesus respondeu: vós outros, fariseus, tendes grande cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro, o que está no interior nosso? Então essas colocações que Allan Kardec separa de versículos do Novo Testamento, ele analisa nos seus comentários e temos também uma instrução espiritual notável nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar com alguns comentários, inclusive, feitos pela Célia sobre esses textos. São textos assim, bem, se a gente levar ao pé da letra, são textos que a gente fala assim, vou cortar um braço, uma mão, tirar um olho, mas não é bem isso. Jesus sempre falava de forma figurada, para que a sua fala se perpetuasse. O exemplo sempre, ele marca mais do que uma teoria que fala de muitos conceitos, mas que não toca no cotidiano, na vida e nos afazeres, no pensamento daquele que ouve. Então Jesus se baseava muito no que acontecia na vida diária do povo judeu, para onde ele encarnou e ali ele desenvolveu toda a sua missão. Então é lógico que hoje nós temos que pegar as mensagens de Jesus e traduzi-las e trazê-las para o nosso mundo atual. Então é uma maneira da gente apreender e aprender a mensagem de Jesus, trazendo tudo para os nossos dias, para as nossas ações.
Então, são mensagens que devem ser refletidas. E o pensamento é um desses maiores veículos para a reflexão, porque a gente lê, a gente medita, a gente pensa no que está acontecendo. Como eu posso colocar isso na minha vida diária? Como eu posso aplicar isso na minha vida de relação? Porque o Evangelho de Jesus, sem a aplicação na vida diária, ele vai simplesmente passar por uma teoria em que eu leio, eu entendo, eu raciocino em cima, mas eu não pratico. Então, o principal é essa prática em que Jesus sempre exemplificou, principalmente com a sua conduta. Ele não deixava uma situação, um instante sequer, sem demonstrar, provar aquilo que ele estava dizendo. E isso a gente vê muito na sua passagem e também de espíritos que vieram assessorá-lo nessa missão de trazer o cristianismo para o coração dos homens. Quando a gente lê Paulo e Estevão, Emmanuel, quando descreve no começo a vida do Gesiel, que mais tarde recebeu o nome de Estevão, ele descreve Gesiel como um espírito de mente cristalina, ou seja, um espírito que não tinha mais as imperfeições espirituais que distorciam as mensagens que vinham do plano maior. Ele era já um espírito que trazia reflexos dessa sua superioridade. Então nós vemos que na história existem muitos espíritos encarnados, que encarnaram aqui no plano Terra e que demonstraram que é possível esse caminhar que Jesus nos deixou nas bem-aventuranças. Essa lembrança da Célia sobre o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, é bastante oportuna. E nós estávamos aqui lembrando, inclusive, que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele faz algumas considerações e recomendações com base na sua experiência. Ele foi um doutor da lei, então ele era um grande entendido, um especialista no Torá, nas leis de Moisés. Porém, ele deixava claro nas suas recomendações escritas nas epístolas que não adianta nós ficarmos apegados apenas a rituais, apegados apenas a tradições, que o importante é a ação para o bem, é realmente o processo de mudança, de transformação. Essa experiência que é relatada e é recomendada pelo apóstolo Paulo, é interessante que nós encontramos também numa obra assinada pelo Espírito Emmanuel, Consolador, quando ele anota que, na verdade, toda a iluminação do homem encarnado há de nascer, antes de tudo, do sentimento. Quer dizer, não são das ações exteriores, das mãos lavadas, dos rituais, etc., mas é o sentimento. E Emmanuel fala, inclusive, da iluminação da alma, né? Que a nossa existência na Terra é um aprendizado constante, um aprendizado excelente. E é aqui, inclusive, que nós vamos aprender, através da vivência, incorporar conhecimentos novos, pautados no Evangelho, pautados, portanto, no ensino moral de Jesus. Então, essas considerações são realmente oportunas para essa análise que nós estamos fazendo
para nos desapegarmos, né, de rituais, de tradições religiosas e de lembrarmos da essência do ensinamento. É isso que deve ser realmente marcado para que possamos melhorar as condições de pureza, né, do nosso coração, da nossa alma. Nós estamos, portanto, comentando esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você teria mais alguma consideração, Célia, ainda nesses momentos? Eu gostaria de falar, mas vamos deixar para o bloco seguinte, que a gente vai ter mais tempo de dissertar sobre arrancar o olho e cortar a mão. Mas antes de chegarmos nesse bloco seguinte, é interessante que há uma mensagem titulada Escândalos e Nós, assinada por Emmanuel no livro Rumo Certo, porque o escândalo é um dos itens desse capítulo. E aí diz, os erros nós teremos perpetrado inúmeros, débitos temos-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério, equilíbrio, os instrumentos de que dispomos, nós não temos tempo para desperdiçar com lamentos inúteis. Mas nós temos sim que aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo. E é isso que vai nos dar um melhor sentido à nossa vida, de direção para uma vida melhor, assim pensando inclusive nas consequências da compreensão que nós somos espíritos imortais, que nem tudo se encerra nessa existência. Nós continuaremos após o intervalo.